Olá, amigos do Giro ABC. Hoje, aqui no Hospital Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, nós temos o prazer de entrevistar aqui a nutricionista Kátia Salnorins Calejon. Falei certo o nome? Falou, certinho. Acertei de primeira, né? Acertou. Kátia, bem-vinda ao nosso programa, querida. Obrigada. Agradeço o convite, a oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre alimentação saudável. Tá bom. A Kátia, ela é nutricionista aqui do Hospital Beneficência Portuguesa e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é hipertensão arterial, logicamente no tema da nutrição, né? Sim. Então, eu gostaria que você, antes da gente falar sobre a questão da nutrição, nos desse um panorama, assim, uma definição superficial, logicamente, o que seria hipertensão arterial, as suas origens, enfim, dá uma radiografia, sem trocadilho, né? Uma radiografia do que seria hipertensão arterial. Então, na verdade, assim, hipertensão arterial, ela é uma elevação da pressão sanguínea nas artérias, nos vasos sanguíneos. Perfeito. Então, isso faz com que o coração ele tenha que fazer um pouco mais de esforço para bombear esse sangue para o restante do corpo. Tá, porque está com uma pressão... Uma pressão maior, mais Perfeito. elevada. Tá. Então, o coração tem que trabalhar mais, fazer um esforço maior, então isso que gera... Aí os sintomas dessa hipertensão são cansaços também, ou não? Geralmente a pessoa vai sentir um cansaço, algumas também sentem dor na nuca, né, ou tontura. Tá, esses são os sintomas básicos de uma pessoa com hipertensão arterial. Isso. Agora, você tem dentro da sua experiência, quer dizer, você tem uma estatística da hipertensão, ela comete a que tipo de público, a que tipo de faixa etária e qual é a incidência? Dá uma ideia geral. No Brasil, nós temos em torno de 70% de casos de hipertensão arterial. Perfeito. Então, assim, é um número elevadíssimo. Nossa, muito. Então, depende muito da idade. Geralmente, eles dizem também, por exemplo, que na raça negra também, né, tem uma prevalência maior, mas isso hoje já está muito modificado. Perfeito. Né? Tá. A gente vê que em toda a população já tem uma grande disseminação aí da hipertensão. Perfeito. Tem alguma idade a partir de que você tem um marco aqui, vamos dizer assim, a partir de que idade já começa a ter problema? Os idosos têm eles têm uma tendência maior para desenvolver a hipertensão. Né? Geralmente porque já tem algumas doenças crônicas associadas, tomam muitos medicamentos também, então tudo isso acaba influenciando. Perfeito. Mas qualquer faixa etária pode estar acontecendo. Até então, crianças adultos, também? Até crianças, inclusive. Nós é? temos atendido bastante crianças assim com pressão alta já. Nossa Senhora. Esse fenômeno, você acha que isso aí é uma coisa dessa nossa época que nós vivemos? Sim, sem dúvida. Certamente os nossos antepassados, essa questão já não era tão latente assim, né? Também não era tão divulgado, mas assim, eu acredito que hoje, no mundo moderno de hoje, a prevalência é maior, sem dúvida. Tá certo. E por força do modo de vida, o estilo de vida, o sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo, a mudança da alimentação, né? Os hábitos alimentares com alimentos industrializados, alimentos gordurosos. Sim. Então, essa alta prevalência que faz com que possa desenvolver hipertensão. O homem foi caminhando para um desenvolvimento totalmente. Que no final acaba ele sofrendo as consequências disso tudo. Disso tudo. Mudou muito, assim, do que era uma alimentação antes, né, que não tinha tanta assim, fabricação de alimentos industrializados. Tantos corantes, enfim, conservantes e produtos prontos para consumir, né, fast food. Isso é próprio da industrialização, né? Próprio. Então, do jeito agora, doutora, vamos falar sobre a questão quer dizer, no Brasil, há uma endemia, uma epidemiologia com relação a essa questão. Como que o Brasil se situa com relação à questão da hipertensão? Então, hoje tem muitos programas do governo para tentar essa redução de sódio dos alimentos. O sódio é um grande vilão nessa história. Então assim, o sal, né? A gente fala sódio porque ele é um dos componentes do sal, né? Cloreto de sódio.
Mas assim, hoje em dia os governos têm trabalhado, o governo tem trabalhado para isso, para tentar reduzir o sódio dos alimentos industrializados. Tá, Então eles perfeito. estão Através de pressionado, legislação, né? eles Tá. têm pressionado bastante as empresas quanto a isso, e eles têm se adequado, têm se atentado um pouco mais. Ok. Mas de qualquer forma, a gente sempre orienta o consumidor a ler o rótulo dos Perfeito, alimentos. tá. Então o sódio, para quem tem já uma tendência de hipertensão ou coisa, o sódio tem que ser evitado. O é sódio isso? tem que ser evitado ao máximo. Tá, Né? Nós ok. precisamos de sódio, mas uma quantidade certa. Certo, nada é exagerado, É, né? isso. Agora, com relação, por exemplo, normalmente a gente adquire lá hábitos, né, durante a nossa vida, e que a gente acaba conservando hábitos de infância, hábitos de juventude e carregando para uma, quer dizer, há necessidade também de ter um trabalho nutricionista com Isso. relação à reeducação alimentar. O que você me fala a respeito Sem disso? dúvida. Então, assim, a nutrição ela tem um papel muito importante, né? Perfeito. Tanto para a prevenção da hipertensão arterial, ou seja, de quem ainda não tem a doença, mas pode vir a ter, Sim. ou de quem já tem a hipertensão e precisa tratar. Perfeito. Né? São dois pontos de vista. São dois pontos de vista. Então, assim, tanto para prevenção como para tratamento, a nutrição vai ser importante, uma alimentação Sim. saudável. Tá. E o que, na verdade, a nutrição contribui para essa questão? Quer dizer, em que campos a nutrição interfere para que você tenha um controle ou uma diminuição da hipertensão? Então, através do controle do consumo de sal, né, dos Esse alimentos é um dos... ricos em sal, Tá. né, não só o sal, mas a gente também não pode esquecer da gordura, né, das Perfeito. gorduras ruins, né, que também pode ser prejudicial, Certamente. né, porque também as gorduras elas podem causar um entupimento de vasos. Tá, é o tal né? do colesterol, né? Isso. Quer dizer, o colesterol, na verdade, a nutrição tem alguns elementos que ela recomenda para o controle do colesterol. Tem? Geralmente nós pedimos para o Quais seriam? paciente reduzir, né, o consumo de gordura através de alimentos embutidos, que tem muita gordura, Alimentos frituras. embutidos. Tá. Preferir sempre cozinhar o alimento, grelhar, assar. Ou alimentos que são ricos em gordura, né? Então, por exemplo, creme de leite, maionese. Tá, perfeito. Esses cremes. Que a juventude adora. Né? Isso. Aquelas preparações mais gordurosas. É verdade, doutora, que tudo que é bom faz mal. Porque tem esse tabu, né? Tem. Tudo que é bom, meu filho sempre falava, rapaz, tudo que é bom acaba fazendo mal. Mas não é verdade, né? Não, é lógico, é uma questão de não, hábito. Né? Mas assim, os alimentos saudáveis também são bons. Eu acho que assim, é uma falta de hábito mesmo. Né, da população. De uma educação É. alimentar. Acho né? que até de repente é uma falta de orientação mesmo. Hoje se tem divulgado mais a nutrição. Né? Antes as pessoas não tinham esse acesso às orientações alimentares. Perfeito. Essa Então, área desenvolveu bastante. Desenvolveu né? bastante. Então as pessoas ainda acabam ficando muito perdidas. O que eu preciso comer, o que eu não posso comer. Então acho que a nutrição veio para isso, para ajudar mesmo, para orientar, para prevenir e ajudar a tratar as doenças. Tá. Existe dentro da oferta de produtos naturais, existem alguns deles que você destaca como que deve compor a dieta nutricional de uma pessoa saudável? Uhum. Tem algumas que você fala, olha, isso você tem que ter. Existe isso? Existe. As frutas, legumes Frutas, e verduras são perfeito. ponto-chave. Frutas, não assim. existe restrição, né, para frutas, ou não? Dependendo só da situação, Tá. se, por exemplo, se for algum caso mais específico, que a pessoa de repente tem algum tipo de insuficiência renal, aí a gente faz algumas, mas assim, são alguns casos mais, Tá. Uma exceção mesmo. São exceções. Mas, de modo são geral, as exceções. frutas, elas são saudáveis. São né? muito bem-vindas, né? Perfeito. São ricas em fibras, né? Tá. Os legumes também, E a as partir de verduras. fibras, por exemplo? Você tem um complemento de fibras, por exemplo? As fibras são ótimas, né? Elas ajudam, na verdade, até a reduzir o colesterol. Também, né? Então- E se encontra em que alimentos? As frutas com casca, com bagaço. Perfeito. As verduras, de preferência até com os talos, todas as folhas. Os Perfeito. legumes também, de preferência, cozinhar com casca. Tá, perfeito. Né? Para não perder Pra não exatamente perder as As propriedades. propriedades, porque Tá. as fibras elas acabam se concentrando mais na casca casca. mesmo, né?
Doutora Kátia, eu vou pedir uma licença, nós vamos para um intervalinho, mas na volta nós vamos falar sobre o teu trabalho aqui dentro do Hospital Beneficência Portuguesa, tá? Tá joia, vamos lá. Voltamos já já.